Olá, sejam bem-vindos ao podcast da UERJ. Hoje recebemos a professora Ana Carla Canarinos, do Instituto de Letras da UERJ. Ela é autora de Além da Formação, Teoria e Crítica Literárias no Brasil em Chave Comparativa, que saiu ano passado pela EduERJ, e escreveu o pós-fácil da edição de Senhora de José de Alencar, que está saindo agora pela editora da UERJ e é uma das leituras indicadas para o vestibular da UERJ. E temos também um convidado especial, o professor Gustavo Bernardo Krause, editor executivo da editora da UERJ, autor de livros acadêmicos e também de literatura de ficção. Entre eles, os recentes Conversas com o Professor de Literatura e De Volta a 1984. Professora Ana, professor Gustavo, sejam bem-vindos ao podcast da EduERJ. Boa tarde, Ricardo, agradeço o convite, muito feliz de estar aqui com vocês. Alô a todo mundo, obrigado, Ricardo, estamos à disposição. E hoje temos um enfoque principalmente no livro Senhora, de José de Alencar. Professora Ana Carla, você escreveu o texto de apoio que faz parte da edição da EduERJ e vai fazer também uma palestra sobre o livro. Queria que você falasse sobre a importância dessa obra e do seu autor para a nossa literatura. Boa tarde. José de Alencar acho que dispensa comentários a respeito da importância dele na tradição literária brasileira. Ele foi um dos autores constitutivos do romance no Brasil, né? Porque até então, o Antônio Cândido, que é um crítico famoso na área de letras, que escreveu talvez a principal obra historiográfica, Formação da Literatura Brasileira, ele coloca como marco o primeiro romance no Brasil, o romance chamado O Filho do Pescador, do Teixeira e Souza, publicado em 1840, né? Ele coloca esse texto como marco, né? Então, se nós tomarmos como marco esse romance que o Antônio Cândido coloca, o José de Alencar, ele funciona como um dos autores que, de alguma maneira, consolidou o gênero romance no Brasil. E Senhora, publicado em 1875, ele acaba funcionando como uma espécie de consolidação do gênero e do realismo na literatura brasileira, né? Algo que pode ser constatado, por exemplo, num outro crítico literário, também muito famoso no meio das letras, chamado Robert Vars, que vai escrever uma obra importantíssima sobre Machado de Assis, um autor ali, de alguma maneira, contemporâneo ao José de Alencar, mas que vai publicar Memórias Póstumas de Brás Cubas só ali em 1890, né? O Robert Vars, em Ao Vencedor as Batatas, ele vai fazer um texto de abertura sobre os problemas, os dilemas e os impasses do romance brasileiro, no ensaio chamado As Ideias Fora do Lugar. Ele vai fazer uma análise sobre o romance Senhora, como um texto paradigmático, um romance paradigmático na literatura brasileira, e depois ele analisa a primeira fase machadiana, né, com A Mão e a Luva, Helena e Yaya Garcia, né? São os três romances do Machado que ele analisa, fazendo essa relação aí do José de Alencar como alguém que supostamente consolidou, um autor importante aí na consolidação da prosa no Brasil, e o Machado de Assis como esse autor aí que também vai consolidar e com Memórias Póstumas de Brás Cubas, de alguma maneira, para a crítica sociológica nacional, vai universalizar aí a forma romance. Professor, você acha que o vestibulando vai gostar de ler Senhora? Provavelmente não. Os adolescentes tendem a odiar José de Alencar pela quantidade de descrições, né? Ele leva páginas e mais páginas descrevendo, por exemplo, a cortina da alcova de Lucila e tal, exatamente porque ele não quer falar do ato que se dá à frente da cortina. Mas é uma das coisas que é o contrário. Eu gosto muito do Alencar porque a gente está lendo, é um túnel do tempo. A gente está lendo um romance, uma obra de ficção escrita numa época antes da televisão, antes do cinema, praticamente antes da fotografia, que vai se consolidando no século XIX também. Então, de alguma maneira, é um outro tempo, né? Um outro tempo com outro ritmo, né? Então, é como se a gente fosse convidado a desacelerar e acompanhar essa descrição e até no ponto de vista, a gente sempre que pega a literatura, você acompanha no ponto de vista do narrador, né? Ou do protagonista, que é, no caso, os narradores do
dos perfis de mulher de Alencar, todos são homens, todos são os protagonistas, tá? Todos são aqueles pelos quais as mulheres vão se apaixonar, embora de maneira problemática, altamente problemática. Então, acho que a tendência inicial é não gostar. Eu lembro quando eu adotava Lucila, em particular, no ensino médio, né? A gente discutia, fazia julgamento de Lucila, né? Julgamento da cortesã, né? Julgamento do Paulo. No final, os alunos terminavam dizendo: professor, continuo odiando o José de Alencar, mas adorei discutir sobre o livro. Eu acho que o José de Alencar tem uma frase que eu vou usar agora no livro que eu estou fazendo. O José de Alencar é muito bom, mas é melhor ainda quando é ruim. Porque ele permite discussões, ele permite a gente entender a moral daquele tempo. Mas é um livro, né, que virou novela, tem esse apelo pop, né? Assim, apesar aqui da discutida, assim, se é um livro bom, se queria entender assim um pouco, porque como ele vem sendo assim um referencial durante esse tempo. Vou pedir assim para você falar um pouquinho do conflito, professora, do conflito que faz parte do enredo. O que é o cerne do enredo, assim? Bom, o cerne do enredo, pensando aí nas novelas, né, é muito um tema de novela, poderia ser, né, que é a compra de um marido, né. A Aurélia, que é a nossa protagonista, ela era uma moça pobre na infância, né, filha de uma costureira, mas é interessante que o Alencar, de alguma maneira, ele acaba trazendo a complexidade da estrutura social oitocentista no romance, né? Então, ela era filha de uma costureira com o Pedro, que era o filho ilegítimo de um grande fazendeiro. E aí, esse pai, que teve o Pedro fora do casamento, né? Não gostou dele estar se relacionando com uma costureira. E aí, ele acaba morrendo de amor por não conseguir ter essa relação amorosa aí com a mãe da Aurélia. Mas a Aurélia, por conta desse laço aí com o grande proprietário, ela acaba tendo uma boa educação quando criança. E ela também, depois da morte do pai dela, né, do seu avô, ela herda uma grande herança, ele deixa para ela essa herança. E aí tem essa reviravolta na narrativa. Ela sai de uma origem pobre, né, pobre livre, a gente diz, ela vivia sob a égide do favor, digamos assim, ela não era nem escrava, nem proprietária, ela vivia aí numa espécie de classe intermediária. Ela fica proprietária, ela vira rica, a mais rica do Rio de Janeiro, né, e ela... Quando ela ainda era uma moça pobre, ela conhece o Fernando Seixas, que é o outro protagonista, e os dois começam a ter um romance. Mas o Fernando Seixas também tem uma classe social aí intermediária e, de alguma maneira, flutuante. E ele precisa ajudar a família também, a mãe, as irmãs. E ele acaba abdicando da relação com a Aurélia pela Adelaide, porque ela vai apresentar um dote maior. E ele rompe com a Aurélia. Só que então a Aurélia enriquece, ela fica rica, e aí ela trama uma vingança com o Fernando Seixas. Ela vai lá, compra o marido, ela oferece um dote altíssimo, sem saber, o Fernando não sabia que era ela a noiva, o critério era esse. Ele descobre só no casamento, e aí inicia-se todo o jogo de gato e rato entre o casal, que a gente vai acompanhar, sobretudo na terceira parte, intitulada A Posse, em que nós temos todos os dilemas do casal pós-matrimônio e como que o Fernando vai lidar com a ideia de que ele foi comprado, e a Aurélia tentando controlar a paixão avassaladora que ela ainda tem pelo Fernando e manter a racionalidade burguesa da compra de um marido. Basicamente isso. Nossa, será que esse conteúdo conseguiria, estou aqui fazendo uma elucubração, conseguiria ser atualizado, por exemplo, com uma história passada nos dias de hoje, ou é uma coisa totalmente impossível? Olha... Não sei o que o professor Gustavo acha, mas Vale Tudo não é exatamente essa trama, mas a Maria de Fátima, ela também aposta tudo por dinheiro. Eu não sei se ela não será capaz de comprar, ela tá basicamente comprando o Alfonso, né? Tem aí uma certa relação. A história de Senhora reaparece
uma outra série ou novela, não sei, eu não vi, que é A Garota do Momento, que também aparece, uma das personagens está representando também a senhora. Essa história de senhora aparece também, né, esse tipo de enredo, parece aquelas coleções Bianca, Sabrina, Júlia, as coleções de jornaleiro, coleções que eu herdei da minha tia, inclusive eu li tudo aquilo, tá? Que são coleções baratas, com autores estrangeiros, na verdade os nomes são falsos, porque ninguém traduziria aquela porcaria, tá? São autores brasileiros por trás, tá? Inclusive alguns poetas conhecidos, que foram ghostwriter desse texto, porque é uma história que a personagem sofre, nessas histórias de jornaleiro, a personagem sofre o pão que o diabo amassou o livro inteiro, e nas últimas 10 páginas, 5 páginas mais ou menos, ela descobre que o homem que a manipulava, dominava, vou falar a palavra, depois você edita, a sacanear. Ela descobre que esse homem era o amor da vida dela, então eles se casam e são felizes para sempre. Tá? Ou então eles têm uma noite de amor tórrida nas últimas páginas. Né? Então o enredo é muito semelhante. Tá? É claro com um nível de qualidade bem diferente. O enredo é muito semelhante. A Aurélia fica frustradíssima, tem um início relativamente bonito com o Fernando Seixas, mas ela logo se percebe abandonada por não ter dinheiro, só por isso. Inclusive, como ele descreve a Aurélia como a mulher mais bonita da corte. Ele descreve já nos primeiros parágrafos, é uma mulher lindíssima. Então, que canta melhor, toca melhor piano. Né? Perfeição. Né? É todo o ícone da mulher idealizada. Né? Então, ela de algum jeito também sofre o livro inteiro, para nas duas últimas páginas ela se ajoelha aos pés dele e diz que sempre o amor. Tá? Quer dizer, se rende ao amor dele. Depois de humilhá-lo por um ano inteiro, por um livro inteiro, né, ela sente isso. Então acho que a história é muito atual. Essa relação do conflito, o casamento com uma transição mercantil, né, existia muito naquela época e continua existindo. Tá? De algum modo, o casamento é modo de ascensão social. Tá? Continua sendo. Tá? Você substitui o cavalo e a espada do cavaleiro pelo carro último tipo do homem, ou veja as histórias das Marias Chuteiras, né? Daquelas que procuram jogadores de futebol. Tá? Todas louríssimas, todas saradíssimas, todas fazendo também um estereótipo, né, disso. Então, acho que a história é muito semelhante. Acho que dá se entrar na história, no caso, se o adolescente, né, entrar na história, se o adolescente vencer as descrições, vencer o vocabulário. Então, uma das coisas que é engraçada é que as pessoas dizem que Machado de Assis é muito difícil. E é ao contrário, Machado de Assis é muito fácil de ler. Machado de Assis tem pouco mais da metade do vocabulário do Alencar. O vocabulário do Alencar é muito mais vasto, inclusive porque ele inventa palavras. Tá? Ele recria palavras, inventa palavras. Então, você vai lendo as descrições dele, tem uma hora que é difícil você ler sem rir. Tá? Porque é de um extremo formalismo, mas ao mesmo tempo o tom é cotidiano. Tá? Então, acho que ele dá para ler, inclusive, o Alencar de maneira de percebendo como ele pode ser, essas discussões podem ser extremamente atuais. Eu vou fazer agora uma pergunta que, se eu estiver cometendo alguma heresia, visto que eu não sou professor de letras nem nada, não sou jornalista, aí vocês me corrijam, por favor. O livro é narrado na terceira pessoa. Isso possibilita ao autor manter-se resguardado ou, pelo contrário, se torna mais revelador da sociedade da época? Então, na verdade, o livro, né, e é uma das questões do romance do século XIX, que não é só uma particularidade, uma especificidade do José de Alencar, mas é algo que percorre aí boa parte dos romances do século XIX. Né? Você tem um narrador em terceira pessoa, mas você tem várias entradas do que a gente poderia considerar uma espécie de instância autoral no romance, né? Então, tem vários momentos em que você tem uma primeira pessoa que aparece, intrusa, coisa assim de uma linha e se intrometendo na narrativa. Então, assim, você tem uma intrusão. E você tem um narrador, o narrador do Senhora, ele ainda é mais contido do que, por exemplo, os romances regionalistas do José de Alencar, como O Tio, o Gaúcho, o Tronco do Ipê. Mas ainda assim você tem um narrador que
intruso, que se intromete e condiciona a visão que o leitor vai ter sobre aquela personagem. Você não tem o que nós poderíamos dizer de imparcialidade. Por exemplo, quando ele vai descrever a classe baixa, a classe dos pobres. Geralmente ele traz adjetivos como, é uma pessoa gordinha, baixinha, sem muitos modos. Ele sempre acaba, de alguma maneira, trazendo uma espécie de comédia, de uma espécie de rebaixamento dessas pessoas. Que é o caso do Lemos, por exemplo, que é o padrinho da Aurélia, que vai ser responsável por ela, pelo dinheiro ali do avô dela que morreu e que ela herda. O Lemos vai ser o responsável até ela assumir a maioridade. Então você tem algumas descrições desse narrador intruso que em alguma medida condiciona a sua visão sobre aquela personagem. Ele já direciona quem é o mocinho, quem é a mocinha, quem são os vilões. O leitor não tem tanto espaço assim para decidir quem é o mocinho, quem é o vilão, o que pensar sobre essa personagem, sobre a descrição dessa personagem. O narrador, ele meio que condiciona, justamente por ser um narrador intruso, né? Então, eu acho que existe uma presença bem forte do José de Alencar de carne e osso, vamos pensar, né? Não desse José de Alencar, mas do que a gente poderia chamar de autor implícito. Né, que é uma categoria narrativa tão importante quanto a do narrador, né? Tem uma presença ali muito forte no romance, condicionando o leitor. E aí o leitor, atento e crítico, precisa perceber essas duas instâncias para, de alguma maneira, conseguir esmiuçar a narrativa e conseguir perceber aí que há uma espécie de condicionamento do leitor para aquilo que o narrador e o autor implícito quer que ele pense sobre as personagens. Há uma espécie disso, assim, no Alencar. Isso é bem complexo. Fico imaginando que, pro vestibulando, sabe, entender quem é o narrador, se tiver uma questão sobre isso, talvez o texto ajude. O que você acha, professor? Eu não posso dizer se vai ter uma questão sobre isso. eu acho que é mais complexo ainda, né? Porque a autoria é de GM. Mais ou menos o Paulo, né? Ele escreve cartas que fazem um manuscrito de um livro, escreve um romance para uma senhora da forma final, uma senhora chamada GM. Lembra Paixão Segundo GH, que também quem é GH, quem é GM. Tá? Já se especulou, ninguém sabe localizar quem seria isso. Então é uma tripla autoria, né? A autoria do Alencar, a autoria do Paulo e a autoria de GM. Né? E que essa ideia da autoria de GM é um truque romântico comum, que até que a história não é inventada. Ela vem de cartas encontradas no baú, ou cartas recebidas de outrem, tá? Que é a ideia de que aquilo ali é a realidade, não é ficção, não é literatura. Né? Então isso já é uma antecipação do realismo, de algum modo, que sempre se coloca como dizendo a realidade como ela é, o que de resto é impossível. Mas é sempre essa ideia de botar um disfarce para afastar do Alencar, que o Alencar não foi o Alencar que inventou isso. Embora eu ache, como Saramago, né, que é uma bobagem essa coisa dos professores. Saramago, você veio aqui na UERJ, sempre falou isso, né? Algumas pessoas ficam escandalizadas, que é uma bobagem a gente dizer que o narrador não é o autor. Tá? Aí ele fala, claro que meus narradores são eu, assim como, e mesmo se for feminino, sou eu. Tá? Sou eu que criei aquilo, então sou eu também. Tá? É também um exagero dele, mas é um exagero que chama a atenção de que todas essas fronteiras em literatura não são fixas. Então, de algum modo, se fosse esse jogo de autoria é interessante, porque outra coisa que a gente pode dizer é que o Paulo, Augusto e o Fernando Seixas, Paulo está falando de Lucila, né? Mas o Fernando Seixas, todos eles são alter ego do Alencar também. Sim. Tá? Eles carregam as opiniões do Alencar, carregam o conservadorismo do Alencar, tá? Embora também entenda que, em geral, o Alencar é ultra
monarquista, reacionário, conservador, mas a obra dele é muito melhor do que ele. Então, muito melhor do que ele mesmo. Quer dizer, ele tem a literatura faz com que autores reacionários fiquem libertários ao fazer, porque, de algum modo, liberta a imaginação. E se o cara é bom, Nelson Rodrigues, todo mundo conhecia como o reacionário, tá? E faz uma obra revolucionária no teatro. Então, de algum modo, o Alencar é um reacionário de carteirinha, tá? Mas ele, através dos seus personagens, através das suas obras, consegue nos mostrar, tá, uma visão de mundo, inclusive porque ele constrói pessoas, algo que é muito difícil, né? Um autor homem construir personagens femininos tão fortes. Tá? Machado sabia fazer isso, mas ele faz isso desde o princípio. Os homens do Machado são muito fracos. As mulheres é que se destacam, Capitu na frente de todas. Mas o Alencar, de algum modo, os homens competem com as mulheres, né? Essas histórias. Eu lembro até da figura Peri e Ceci, né? Do Guarani, que tem uma história também de competição. O Peri, o índio, tá? Que é um índio grego, né? Descrito como um grego, não sei o que, o índio se sobrepõe, tá? A Ceci. Tá? Inclusive, ali tem um jogo típico da visão de mundo do século XIX, que é uma divisão entre a morena e a loura. Tá? A morena é a mulher desfrutável. A loura é a mulher idealizada, a mulher na estátua. Tá? Tanto que a Aurélia é morena. Tá? A irmã dela é loura. Tá? A irmã dela que fica no altar. Tá? Lucila, tá? é morena quase negra. Tá? Em um momento, ela fica loura. Quando ela se transforma em Maria da Lúcia, quando se transforma em Maria da Glória, acho que é um ato falho, é um erro. Mas é engraçado, no momento ela fica loura. Tá? Então é como se essa tensão de visão de mulher transparece nessas oposições. O Guarani, você tem Ceci e Isabel, se não me engano é Isabel. Ceci é a loura, a Isabel é a morena. Tá? As duas disputam, tá, o amor de um índio. Né? Não, assim como o Fernando também não é um partidaço, ele é o contrário, é um carreirista. Mas em Diva é surpreendente, porque o protagonista é o Augusto, com esse nome Augusto, o protagonista é negro. Você sabe disso só na primeira parte, depois não fala mais disso. Mas é um médico negro, tá? Em 1860. Isso também é ousadíssimo. Tá? Então ele consegue fazer na sua obra, ele se torna muito melhor do que ele mesmo. Né? Tem uma célebre polêmica, o Alencar e o Nabuco, né? E o Joaquim Nabuco abolicionista, e o Alencar era contra a abolição. Ele não era escravocrata. Tá? Ele era contra a abolição, dizia que a escravidão não se criou por uma lei, então não pode acabar por uma lei. A sociedade tem que mudar a ponto de ela poder acabar. Tá? E aí ficou como um escravocrata. O livro Cartas a Favor da Escravidão, que foi publicado, na verdade não são cartas a favor da escravidão. Ele fala mal da escravidão, mas diz que não é para acabar ela com uma canetada. Né? Então isso é muito interessante do livro. Indo aqui para outro tópico, eu ia perguntar uma coisa sobre a confecção desse texto de apoio. Tá? Como é que foi? Você já era uma estudiosa do José de Alencar? Aliás, falando aqui, até eu tenho que levantar isso, que estou ouvindo aqui uma conversa do professor, sua também, quantidade de livros, né? Ele era bem... Teve vários livros, né, que escreveu, assim, deixou um legado, né, considerável. Sem né? dúvida. Ele deixou um legado considerável. Eu ia perguntar se você estudou especificamente para essa tarefa, vamos dizer assim, né? De produzir um texto que ajude os estudantes, ou já era uma pessoa que lia esses livros? Então, o José de Alencar, ele apareceu na minha vida na graduação, quando eu além das disciplinas, né, porque o José de Alencar, como eu disse, é um autor incontornável da literatura brasileira, então, obviamente, eu li o Alencar nas disciplinas da graduação, mas eu fiz iniciação científica sobre o Alencar, mas o Alencar regionalista, né? Ou seja, é o Alencar do tronco do ipê, do tio, do gaúcho, sertanejo, é esse Alencar, né?
Depois, mais adiante na carreira, no doutorado, eu voltei ao Alencar numa leitura comparada entre a leitura do Antônio Cândido, aquele crítico que eu mencionei lá no começo, que é um crítico importante, e Robert Vars, que também é um crítico importante desse livro, aí, O Vencedor das Batatas, né, que eu comentei também, que faz uma análise do Senhora. E eu comparei as duas análises desses dois críticos. Então, foi um momento em que, ao longo do doutorado, que eu li o Senhora, li a crítica do Antônio Cândido, li a crítica do Robert Vars, e consegui perceber que o Alencar ele é tão complexo que você tem diferentes narrativas, você tem diferentes Alencares na crítica literária brasileira. Então, nem na própria crítica universitária você tem uma unanimidade, um único Alencar. Justamente pela complexidade, pela importância da obra dele na literatura brasileira, né? Eu cheguei a ver até, algum lugar falando... Eu fiz uma pesquisa um pouquinho sobre o autor, vi que tinha, assim, na internet tem de tudo, né? Você encontra qualquer coisa. Então tinha um lugar que falava realista, outro lugar falava romantismo, falava que era o fundador do romantismo. Então a gente fica, assim, até na dúvida. Ela comenta de uma maneira muito interessante, difícil de ver, tá, que Senhora e o obra do Alencar Toto é uma mescla de romantismo e realismo, né? O próprio Alencar sempre se disse realista, né? Ele faz com as suas personagens lerem livros, né? Então, ele se refere, Senhora lê diva, a Aurélia lê diva, tá? A Emília de diva lê a Lucila, que lê a Dama das Camélias. Tá? Diva também lê, Emília também lê, mas a Lucila lê a Dama das Camélias. Tá? Então, de algum modo, ele inclusive se refere à Dama das Camélias, que seria o auge da literatura romântica, da francesa, Alexandre Dumas Filho, eles chamam de um primor da escola realista. Então, o Alencar nunca aceitou o rótulo de romântico, ele sempre queria ser realista, dizendo que ele dizia... ele queria falar da realidade psicológica, da realidade interna dos personagens, então teria isso. A discussão que eu faço é que essa divisão entre romantismo e realismo, tá, é uma falsa divisão criada quando se congelou, se reificou quase a coisa dos estilos de época, né? Que é aquela ideia de que um estilo seria razão, outro seria emoção, depois troca, né? Então essa ideia que no Brasil foi muito, muito divulgada a partir do livro Estilos de Época na Literatura do Domício Proença Filho, tá? Que é algo muito divulgado no ensino médio, não sei o quê, inclusive já discuti isso com o Domício, que tenta colocar essa divisão e colocando Machado de Assis como realista, o que é um absurdo total, né? Machado de Assis dizia que a realidade é boa, o realismo é que não presta para nada. Tá? Enquanto que o Alencar defendia o realismo. Então essa divisão é bastante furada, embora ainda se ensine assim hoje. Tá? Mesmo que nos vestibulares em geral, não só no vestibular da UERJ, vestibulares em geral, não apareça. Tá? Porque isso no meio das pessoas da área, isso é sempre objeto de polêmica. Isso é sempre um problema. Então você vai perguntar isso. Tá? Então, nenhum vestibular dos grandes vestibulares do país, ninguém entra nessa seara. Nem entra na ideia de Machado de Assis é realista. Não vai por aí que vai dar bode. Tá? Mas grande parte dos professores ainda ensinam com essa chave. Porque cai no vestibular. Não cai. Não cai mais. Mas isso ficou congelado. Como se fosse uma gaveta fácil de encaixar os autores. Não dá para encaixar Alencar, tá, numa dessas gavetas. E uma das coisas que eu falo, e a provocação que eu falo, que o romantismo e o realismo são o mesmo estilo. É o burguês, é o estilo burguês. Então, é o estilo que representa a burguesia, né? Tanto que ele tem elementos realistas desde o princípio. E o que são chamados elementos românticos, tá, estão no realismo também. Quer dizer, os conflitos românticos estão nos romances realistas também. E ambos têm um elemento que é muito típico do realismo, que é um pessimismo, né? Tem uma coisa de um final. É raríssimo ter, como em Senhora, um final que parece feliz. Não é. Um final que parece feliz. Normalmente é um final triste, melancólico, deprimido, tá? Que é bem uma característica que se
congela, que se consagra, né, mais no realismo. Aliás, professor, o texto de apoio é uma marca das edições da coleção do vestibular, publicada pela EduERJ. Em que medida você acha que esses textos podem ajudar a vida do estudante? Normalmente esses textos são de... Quando eu era, antes mesmo de entrar como editor, a gente já fazia, eu era diretor do vestibular, né, diretor do DESE, então a gente já fez contatos para fazer esses livros com a EduERJ. Tá? O gestor anterior é que foi contra publicar esses livros do vestibular. Mas antes a gente tinha isso, e eu acho que é extremamente interessante. Tá? Você acha esses livros em várias editoras, tá? São muitas edições desses livros. Então não é um problema de achar. Mas ter o livro lançado pela universidade com um pós-fácil ou um prefácio, um pós-fácio de um autor da casa, um pós-fácio que esclarece, que traz essa discussão de maneira clara, mas ao mesmo tempo consistente, não facilitação didática, né? Como é o texto da Ana, né? Você ajuda muito aos candidatos. Aqui a gente vai ter uma vantagem que a gente não tinha feito ainda, que é a autora do pós-fácil de Senhora fazer a palestra sobre Senhora. A gente ainda não tinha feito isso. Quer dizer, os candidatos vão poder procurar o livro da UERJ, ler o texto dela e perguntar a ela. Tá? Isso era o ideal que eu ainda não tinha conseguido. Então isso aqui é alguma coisa bem legal. Tá? Eu acho muito bom, tanto para os candidatos quanto para a universidade. Tá? Para a universidade, porque aquela coisa do contato com a sociedade, o contato da universidade com a sociedade, com o ensino, com a educação básica, é muito fortemente através do vestibular. Inclusive, você diz ao aluno o que quer. Você diz o tipo de educação que você quer, o tipo de prova que você defende. Né? Então, eu acho que a prova da UERJ anterior na verdade, uma criação lá atrás de uma pedagoga chamada Beth Murad, sempre foi chamada de prova cidadã, tá? Porque ela tem essa ideia de primeiro fazer uma prova que ensina, não só cobra. Tá? Então você ensina o conceito e faz uma pergunta tirada do conceito que você diz qual é. Então não é uma prova decoreba, né? Essa prova nesse sentido. E segundo, é uma prova que você dá elementos para o aluno que estudar, tá? Ele ter condição de dar conta da prova em todas as disciplinas, não é só na área de língua. Quando a gente instaurou essa ideia do livro do vestibular, a gente só recuperou o que existia lá atrás. O que as grandes faculdades do país sempre adotaram, indicavam livros para ler. Eu lá atrás, no vestibular, eu fiz vestibular do SESC Rio em 1973. Então faço a conta aí da minha idade. Fiz vestibular e aí tinha 5 livros indicados para aquela prova do SESC Rio. Era Drummond, Bandeira, Zé J. Veiga, tá? E mais 2 que eu não vou lembrar, mas esses 3 que mais marcaram. Tá? Então mas durante 30 anos isso não apareceu mais, saiu os livros, inclusive porque era uma discussão dentro do próprio DESE que as pessoas achavam que indicar livro significava elitizar o vestibular, porque o livro tem um preço, né? Só que você, com essa desculpa, você não só tira o acesso, limita demais o acesso dos candidatos, dos adolescentes à literatura, como ainda você ensina ao ensino médio que não precisa ensinar literatura. Então, quando a gente volta com os livros, a gente volta com os livros na escola. Então, tem uma importância gigantesca. Né? E a única novidade, isso já está em todas as universidades que adotam os livros. A novidade que a gente tem é indicar livro para redação, um livro de ficção para redação. Isso a gente fez sem querer, na crise de 2017, que a UERJ ficou sem salário 4 meses, você não passou por isso. Triste memória. Espero não passar. Triste memória, triste memória. Já ficou sem salário 4 meses, a gente teve uma baixa incrível de candidatos, então a gente teve que tirar uma prova. Tá? Tinha uma prova que o livro indicado era o Dom Casmurro. Então a gente tirou uma prova, e aí o que eu faço com isso? Com o Dom Casmurro que a gente indicou, vai entrar na redação. Tá? E aí isso foi
Para quem corrigia foi uma felicidade, porque de repente você vai ler redações que param de citar aleatoriamente filósofos ao léu. Nego cita Nietzsche, Bauman, tá, Freud, sem ter lido nada. Ninguém fez, então, é chatíssimo de ler aquilo. Tá, mas agora eles têm um livro para citar, tem um livro que ler, pode discutir. Ele já sabe qual é o tema está dentro do livro. Não tem que inventar uma opinião depois. Então isso é bem interessante. E juntando com as palestras, né, a gente faz traz para a realidade, traz a sociedade para dentro da gente. Você vai ver, normalmente a gente fica um auditório, é sempre o auditório 11, né, um auditório que está com 240 pessoas lotado. As pessoas ficam... Tem gente que treme, tá? Eles ficam felizes. Não só está lotado, eles ficam em silêncio. Tá? Eles ficam com um livro, eles ficam anotando sem parar. Tá? Nossas turmas nunca ficam em silêncio. Mas eles ficam, então é muito fascinante ver aquilo, que obviamente é um auditório muito colorido, muitas pessoas de todas as classes, de vários lugares do estado. Tá? Vem alguns professores, então é um evento que a gente se comunica com a sociedade. Eu vejo, inclusive, alunos fraquíssimos que ano após ano não passam, mas voltam para assistir a palestra. Se candidato de novo, volta para assistir a palestra porque gosta da palestra. Aliás, quando que vai ser a palestra, Ana? Vai ser dia 19 de agosto, às 15 horas. Ainda bem que você lembrou, porque eu tinha esquecido. 19 de agosto, às 15 horas. Isso. No auditório vai estar cheio. Auditório 11, mais ou menos uma semana antes, uma semana e meia antes, abrem as inscrições pela internet. Fecham em 3 minutos. Então, a gente é gravado, é transmitido pela internet, então pode assistir. E fica depois, todas as palestras estão no ar na TV UERJ para assistir. Só o acesso dessas palestras pela TV UERJ é em torno de 10 mil a 15 mil pessoas. Olha, um público de responsa, né? É um público de responsa. É algo assim muito legal. Uma coisa que também assim que chamou atenção é uma vestibulanda, né, uma mulher, né, diante da protagonista desse livro, a Aurélia Camargo. O autor, sendo homem, você acha que ele soube, professora, captar o espírito de uma mulher assim? Fazer da mulher da época, sabendo que você também não é da época, mas como você considerou esse perfil que ele fez? Então, o perfil da Aurélia, ele me parece muito contraditório, né? Dentro disso que o professor Gustavo já até trouxe, né? Já até falou sobre isso, né? A Aurélia, ela é uma mulher muito empoderada, né? Então, ela assume ali a riqueza do avô e ela compra o Fernando e ela leva essa vingança até as últimas 3 páginas do romance, né? Ela leva a sério a vingança. E ela é super dura com o Fernando Seixas, né? Ela demonstra muito empoderamento, sobretudo pensando no século XIX, né? Por outro lado, a Aurélia, como o professor Gustavo já mencionou, ela é muito idealizada. Então, o que ela tem de empoderamento, né, de uma mulher decidida, uma mulher que se vinga, uma mulher apaixonada, né, a gente se apaixona pela Aurélia ao longo do romance, né, porque ela é uma mulher intensa, ela é uma mulher muito intensa. Mas, por outro lado, esse narrador a idealiza, né, então ela tem esse traço romântico, né, pensando aí nesse fla-flu aí entre realismo e romantismo. Por outro lado, ela tem essa idealização, ela é a mais bonita, ela vira a mais rica do Rio de Janeiro. A Adelaide, que o Fernando troca, né, troca a Aurélia pobre pela Adelaide não chega aos pés da riqueza da Aurélia. Mesmo a Adelaide, que já era rica. A Aurélia vira, assim, a pessoa mais rica do Rio de Janeiro. Ela é a que costura melhor. Ela é a que canta mais bonito. Ela é a que toca melhor piano. Então, assim, ela tem todos os dotes. Ela é uma super mulher. Então, por outro lado, tem essa idealização, que é muito típica também do estilo da época, né? Do século XIX. Mas eu acredito que, embora você tenha, por um lado, uma mulher empoderada e, por outro lado, você tenha uma mulher idealizada que
quase que foge de uma apreensão real, de tão perfeita que ela é, eu acho que o empoderamento e a relação do casal, eu acho que humaniza mais a Aurélia. Torna ela uma mulher mais comum, como eu mesmo, no século XXI. Você se identifica com ela no jogo de gato e rato com o Fernando Seixas, que tá na parte 3, na parte posse do romance. Ali você se identifica muito com ela, porque ela é brava, ela é intensa, ela se defende, ela briga, ela humilha o marido. Então, eu acho que ela tem esse jogo dúbio, sabe? Seria a personagem talvez mais seminal da bibliografia do José de Alencar? Acho que não. Eu acho que ela é uma personagem mais conhecida, é mais forte. Em segundo lugar, a Lúcia de Lucila, né? Mas eu acho que, na verdade, a trilogia dos perfis de mulheres forma uma mulher só. Então, ele tenta compreender a mulher, tenta narrar sobre a mulher, quer dizer, compreender principalmente o íntimo, a psicologia. E as contradições, não é que são contradições que são erros do Alencar, ao contrário, humaniza o personagem, todos nós somos contraditórios. Então, acho que as contradições humanizam a personagem, ele faz isso e ele tem esse poder, né? Vou fazer um personagem forte na literatura é sempre contraditório. Se ele é linear, é um personagem que a gente chamava antigamente, né? Personagem redondo. O personagem redondo é o mais complexo. O personagem plano é que só tem um aspecto, né? Isso é uma nomenclatura antiga. Mas então Aurélia seria um personagem redondo que os personagens do Alencar. As mulheres são mais redondas, são mais contraditórias do que os homens. Tá? O homem tem uma reação mais típica, eu acho que isso na realidade acontece também. Tem uma reação mais esperada, e a mulher tem reações mais surpreendentes, faculta mais reviravoltas, enriquece mais o livro. Né? Vou fazer uma comparação que parece maluca, mas tem um teólogo protestante que escreveu dois livros sobre a Bíblia, comentando a Bíblia como romance, tá? Ou como literatura, tá? Que também tá? Não é só o livro sagrado, também é literatura. Agora não vai correr nem o nome do autor, nem o nome dos livros, mas nesses dois livros, um ele fala do Antigo Testamento, outro do Novo. No Antigo Testamento ele diz que o personagem mais forte do Antigo Testamento é Deus. Deus não aparece mais no Novo Testamento, ele se afasta dos homens. No Antigo Testamento ele conversa e tal. E ele é forte porque ele é totalmente contraditório. Ele é onisciente, mas não sabe onde é que Adão e Eva se esconderam. Tá? Ele é onipotente, mas deixa... Tá? Os homens fazem tudo errado, ele decreta o dilúvio, ele é cruel, tá? Ele não é benevolente de jeito nenhum. Quer dizer, então, é o que faz o personagem mais forte. Literariamente, tá? O Deus do Antigo Testamento é fortíssimo. Tá? Então, acho que esses elementos... Tá? No caso dos personagens do Alencar, é que fazem também a qualidade da literatura dele. Né? Eles não são planos, não são lineares. Tá? Nem os protagonistas, eles não são lineares. Tem idealizações extremas. Peri, de Guarani. O Peri não é um índio. Né? O Peri é uma estátua grega. Cavaleiro. É o cavaleiro, né? É uma mistura de estátua grega e cavaleiro medieval, né? Ali uma hiperidealização dos índios, né? Índios, mas aí, como ele faz isso em Iracema também, né? Tá? Então tem outro movimento. Mas nos romances urbanos, nos perfis de mulher, é a contradição que enriquece, inclusive contradição que, obviamente, é proposital, ele está vendo essa contradição dos personagens, contradições sem querer. É verdade. Tem algumas coisas que você vê, ele não estava pensando isso que a gente está pensando. Mas isso é irrelevante. Tá? Agora, das coisas falando do vestibular, agora teve o primeiro exame, foi sobre o conto Amor, da Clarice Lispector, né? Então, aí é muito engraçado os comentários dos candidatos nas redes sociais, né? Tá? Aí tem uns que diziam, eu queria que a Clarice ressuscitasse para poder dizer... Tá, que a prova do Oeste está falando tudo que ela não queria dizer. O que é comum. Inclusive uma regra que a gente tinha em vestibular, eu faço prova vestibular há décadas.
a gente tinha era não adotar autor vivo. Tá? Eu não sigo essa regra, mas era não adotar autor vivo, porque o autor vivo reclama. Tá? Não foi isso que eu quis dizer. Mas não interessa o que você quis dizer. Não interessa o que a gente está lendo, tá? O que se sustenta. Então isso é engraçado. Bom, de qualquer maneira, pelo menos o texto de apoio vai ajudar a pessoa ou o estudante. Eu acho que ajuda a se situar, bastante. Né? Acho que ajuda bastante. Embora ela não saiba como é que está a prova. A prova já existe. Olha, não pode acontecer da pessoa ler do texto de apoio e marcar lá o negócio na prova e depois a prova está ao contrário. Não. Posso dizer que não, isso não vai acontecer. Não vai acontecer, professor especialista. Não vai acontecer. Não, isso não vai acontecer, não. Isso não vai acontecer, não. Então, até porque as questões trabalham com esse cuidado com a cabeça semelhante. Da maneira como a Ana ensina, com a maneira como a Ana escreve. Então, acho que a ideia é de você problematizar, tá, e se apoiar no texto. Então, você não pode dizer alguma coisa da sua cabeça que em poucas. Isso tem que estar no texto. Tá? Então, como é que a gente veja no texto essa interpretação que você está falando? Não pode dizer a obra é aberta, como dizia o Humberto, a obra é aberta. Não dá para dizer que Senhora é uma história sobre a invasão de Marte. Então você tem que ficar no texto e ver o que você pode dizer dali. Né? Bom, chegamos ao fim do 27º episódio do podcast da EduERJ. Professora Ana, professor Gustavo, muito obrigado pela conversa e pela participação no podcast. Foi um prazer receber e falar um pouco sobre literatura brasileira com vocês. Obrigada, Ricardo. Obrigada a todo mundo que ouviu, que pretende ouvir o podcast. Um prazer estar aqui para falar de literatura brasileira. Obrigado, Ricardo. Obrigado sempre pelo trabalho. Nosso coordenador de comunicação da EduERJ, coordenador de imprensa da EduERJ. Então, obrigado pelo seu trabalho todo e por esse momento especial. E aí, em breve vai ter o livro Senhora, pode ser adquirido no site da EduERJ, eduerj.com, ou na própria livraria EduERJ. Isso. Tá? E a palestra. E vai ter a palestra também. Com a professora Ana Carla. Dia 19 na UERJ, 15 horas. Espero todo mundo lá. O podcast da EduERJ tem apresentação de Ricardo Zentgraf, produção de Beatriz Araújo e edição de Ramon Lemes. Até a próxima!